Aí, salve, salve, galera! Seja todo mundo bem-vindo, né? Hoje nós estamos aqui na segunda-feira, 19 horas. A gente está com a nossa doutora Ângela Natel. Seja bem-vinda, doutora. Hoje a gente vai falar, né, pessoal, sobre mitos do reino das 12 tribos, né, de Israel. Vamos conversar um pouquinho sobre o assunto. Quero que a galera chegue aí, ó, pessoal, marreta o like aí. Quem não é inscrito já se inscreve no canal. E quem puder mandar R$ 2 para posicionar mais a live, para mais pessoas aprenderem o conteúdo, mais pessoas entenderem como funciona esse mito, se realmente é um mito ou não é um mito, a gente vai saber hoje. E aí também quero que a galera do chat veja se o áudio tá bom. E além disso, quem puder mandar perguntas também, quiser fazer alguma pergunta relacionada ao tema, também agradeço. Agora eu vou passar a voz para a doutora Ângela e ela vai falar um pouquinho sobre ela, vai falar o que ela faz, os trabalhos dela. Doutora, fica à vontade aí e vamos conversar. Obrigada, Shaolin, obrigada pelo convite, obrigada por dar essa oportunidade para a gente começar a conversar sobre assuntos importantes que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Meu nome é Ângela Natel, eu sou doutora em teologia na área de interpretação, exegese dos textos sagrados, e trabalho com hebraico, grego, os textos da Bíblia hebraica especificamente, e tenho mestrado também em teologia, e tenho 2 faculdades de formação, né? Eu fiz letras português e inglês e teologia também. Então, sou a professora, fiz o antigo magistério, então eu sou professora basicamente há 30 anos, Caramba! e eu vivo falando que eu sou professora antes do Google existir, né? Assim, além de lecionar, né, continuo nas pesquisas, estou com um projeto de pós-doutorado também, pela PUC do Paraná, e seguimos nas pesquisas, porque ciência não acaba, né? Exatamente, ciências nunca acabam. Deixa eu só agradecer, doutor, o pessoal que está chegando. Salve, Alisson, seja bem-vindo. O Ítalo, seja bem-vindo. Leonardo, seja bem-vinda. A Juliana, olha a Mara aí, seja bem-vinda, Mari. Juliana, Helena, professora Ângela, maravilhosa. É isso aí, galera. Marreta o like aí, que estiver chegando. Façam suas perguntas, aproveita, né? E além disso, né, eu também tenho as minhas perguntas que eu separei aqui para a gente conversar aqui na live, né? Para a gente falar sobre o assunto. Doutora, eu achei interessante, né, que a senhora falou que essa é professora há 30 anos, né? Isso. Caramba! Eu trabalhava com alfabetização, eu trabalhei com alfabetização de crianças e adultos, fui professora de inglês, eu também tenho essa formação, né? Eu tenho dupla licenciatura, português e inglês, também já lecionei hebraico, já lecionei grego em faculdades teológicas, né? Então, já lecionei de tudo um pouco. Caramba! Isso daí eu não sabia, ó, a galerinha tá chegando aí, o YouTube já começou a divulgar. Doutora, vamos falar um pouquinho, né, sobre a Bíblia hebraica, né? A gente já começar no assunto, né? Eu tenho a primeira pergunta que seria: o que exatamente sabemos sobre as 12 tribos de Israel, segundo as fontes mais antigas da Bíblia hebraica? Ok. Pois é, essa pergunta, ela tem algumas camadas, né? Eu gosto muito de prestar atenção naquilo que está implícito nas perguntas. Então, você colocou as fontes mais antigas da Bíblia hebraica. Então, você está falando dos manuscritos. É isso. Então, a gente sabe que não temos originais, e nós temos apenas manuscritos, e a própria Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, ela é mais antiga do que os manuscritos mais antigos da Bíblia hebraica. Então, a gente tem algumas problemáticas em relação ao próprio texto, quando é traduzido, né? Que toda tradução é uma interpretação. Ela não existe equivalência exata entre as línguas. Então, quando a gente trabalha com os manuscritos e com aquilo que nós temos na Bíblia hebraica, nós temos uma narrativa de 12 tribos que na antiguidade formavam um povo, que tem histórias de ancestrais de um pai com 12 filhos que deram origem a essas 12 tribos, as famílias desses filhos de Jacó, né? Então, a gente tem toda a narrativa nos próprios manuscritos.
E essa é a tradição que começou a ser elaborada, mas bem tardiamente. Tudo que envolve a narrativa, tanto das tradições em relação a Jacó e seus 12 filhos, quanto a própria formação das 12 tribos, são histórias contadas posteriormente, não são histórias contadas a partir de testemunhas oculares. Uhum. Isso a gente pode afirmar com base no fato de que, pelas pesquisas que nós já temos evidências, de que os textos literários em hebraico começaram a ser escritos no século VIII, antes da Era Comum. Antes disso, nós não temos textos literários em hebraico. E isso já coloca muito posteriormente todas as tradições que são colocadas ali. Porque se você entrar na narrativa bíblica, dos textos da Bíblia hebraica, você vai imaginar que, então, 1000 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, como preferir, né? 1000, Davi reinou. 2000, Abraão estava lá. Mas isso é de acordo com a narrativa, sendo que os textos começaram a ser escritos a partir de 700 antes da Era Comum. Faz um tempinho, né? Então você tem uma discrepância, como que se formou, como foram elaborados. Aí muitas pessoas podem dizer, não, mas tinha oralidade, as pessoas contavam as histórias. Muito bem, a grande questão é que as pessoas contavam as histórias, mas quem escreveu? Quem sabia ler e escrever na época? O povo não sabia ler e escrever na época. Eram somente as elites, às vezes nem os reis sabiam escrever, só os seus escribas. Então, o material de escrita era extremamente caro. Não é que nem você pegar hoje qualquer papel, qualquer celular e escrever o que quiser. Hoje as pessoas postam o que querem. Para escrever na antiguidade, tinha que ser uma pessoa da elite, uma pessoa treinada, o material era caro, era uma pessoa geralmente paga para fazer esse serviço, o trabalho dos escribas é bem tardio, né? Então, acreditar que a história se deu como se deu, com base em histórias orais do povo, é extremamente ingênuo e não tem fundamento, não tem evidência para isso. Nossa, que top. A galera falando aqui, né? Seja bem-vindo, isso aí. O Francesco falou assim, né? A gente diz que toda tradução é uma tradição? É traição, ele falou, né? Isso, traição, isso. Eu não usaria um termo de juízo traição. De valor. Eu não faria um juízo de valor dessa maneira. Eu afirmo que é uma interpretação. E seria uma traição se houvesse a possibilidade de ter equivalência exata entre as línguas. Mas isso não existe. Toda vez que você vai fazer uma tradução, e esse também é meu trabalho, já traduzi livros, já trabalhei com isso, né? Então, quando faz o trabalho de tradução, você tem que fazer escolhas, não há uma única possibilidade, você tem que se aproximar ao máximo, mas não existe essa equivalência exata. Então, não há como trair alguém se você não tem a possibilidade de ser fiel completamente. A desonestidade existe quando a pessoa faz uma tradução e diz que a sua tradução é a mais fiel. Isso é desonesto, porque como medir o grau de fidelidade de um para outro se todos fazem escolhas e por isso não existe neutralidade nem imparcialidade em nenhum discurso, nem o discurso científico é imparcial. Então, tudo o que nós falamos existe uma parcialidade, existe um local a partir do qual falamos. Então, dizer que toda tradução uma traição, eu diria que é um juízo de valor desnecessário. Legal. Pessoal, mandam perguntas aí também, quem puder, né? O doutor Ângela, como a arqueologia e a
historiografia moderna desafiam a existência de um reino unificado das 12 tribos? Bom, começa por aquilo que eu já mencionei, que é a questão do início dos textos, né, os textos literários em hebraico, né, a partir do século VIII. Então, com a arqueologia, com a historiografia, nós temos como ter essas evidências, entender que todos os textos que foram encontrados até hoje são a partir de determinada data. Antes disso, você tem lista de nomes, ou você tem lista do que plantar e do que colher, mas você não tem texto literário desenvolvido, histórias, narrativas. Então, a historiografia e a arqueologia é que são responsáveis por nos fornecer essas evidências para a gente poder afirmar isso. E principalmente entendendo, na parte da arqueologia, quando é que determinados territórios foram habitados, tiveram um número populacional maior. Então, se sabe que em determinada época tinha um povo ali, ou não tinha um povo ali. Então, hoje, a partir da arqueologia, se pode afirmar, por exemplo, que o Reino de Israel Norte nasceu primeiro, por causa do número populacional, dos registros de população, de como um reino mesmo. Você tem construções ali com tecnologias de um reino potente e que tinha boas relações internacionais a partir dos registros arqueológicos de outros povos que faziam comércio internacional com Israel Norte. Então, são documentos de várias perspectivas. Nós podemos afirmar que Israel Norte era um reino poderoso, influente, em grande desenvolvimento. Enquanto isso, no sul, não havia um reino instituído. Haviam grupos, ajuntamentos, mas não um reino organizado. E é quando a Síria toma o poder de Israel Norte, e refugiados do norte descem para o sul, e é que se pode, pela arqueologia, evidenciar um aumento populacional no sul e uma estruturação, como o reino de Judá nascendo. Então, tem alguns livros, eu trouxe aqui alguns livros para quem quer se aprofundar no assunto. Legal. Quais as evidências? Da onde que eu posso achar? Então, temos leituras. Pode mostrar, eu vou colocar a senhora em tela cheia para o pessoal ver direitinho. Tá bem. Tá bom? Sim. Então, você tem, por exemplo, o básico, esse material é um dos primeiros, mas é fundamental, tá? Bíblia Desenterrada, do Israel Finkelstein e do Silberman, a nova visão arqueológica do Antigo Israel e das origens dos seus textos sagrados. Uma tese de doutorado que eu considero importantíssima é a do Elcio Mendonça, o primeiro Estado de Israel, redescobertas arqueológicas sobre suas origens. O Elcio Mendonça trabalha com a história de Israel Norte, e é fantástico o trabalho dele. Ele trabalha com paleografia, e aqui você tem evidências também. É um material mais atualizado, e é interessante porque o Elcio trabalhou com o Israel Finkelstein, e eles não concordam em tudo, e não há problema nisso, eles continuam trabalhando juntos, os trabalhos deles se complementam, e nós temos hipóteses também na mesa a respeito dessa questão, né? Porque quando não há evidências suficientes para determinado assunto, nós temos que entender que existem hipóteses possíveis, mas não há, na ciência a gente não trabalha com verdade absoluta. Na ciência a gente busca evidências e caminha à medida em que elas surgem. E as hipóteses, elas também constroem a partir dos indícios, a partir do que temos. Então, não é uma competição. Na ciência a gente não faz competição, não fica fazendo, por exemplo, debates, né, para ver quem tem razão. A gente trabalha, na ciência, a gente trabalha coletivamente para construir um junto com o outro, cada um põe o seu tijolo na construção. E se alguém constrói uma tese que se torna uma antítese da minha tese, ou seja, contrapõe a minha tese, é importante que eu use essa antítese para construir mais um tijolo, para mudar, então, a minha hipótese e construir em cima. É assim que ciência é feita, né? Tem outros trabalhos também, deixa eu só mostrar. Claro, deixa eu voltar aqui. Tela. Aí.
O Reino Esquecido, a Arqueologia e História de Israel Norte, que o Filkenstein publicou, né? Está em português, é um material acessível. Tem as cartas de Tela Elamarna, do professor Ademar Keffer, e a Marna é a capital de Akhenaton, né, no período de Akhenaton no Egito, e teve um período na Era do Bronze em que o Egito controlava Canaã, controlava toda aquela extensão de terra. Então, as cartas de Amarna são documentos que nos ajudam a compreender a realidade do território antes de Israel Norte e antes do Reino de Judá. Recentemente foi publicado este livro aqui, Uma Bíblia Pode Esconder Outra, do Thomas Homer e do Frederick Boyer, que fala do conflito de narrativas dentro do texto bíblico, que é interessante, principalmente quando se fala das 12 tribos. Agora já mostrei os que eu tinha sobre isso. É interessante porque, mesmo que a gente encontre teorias e narrativas sobre as 12 tribos na Bíblia hebraica, nós não vamos ter uma única narrativa. Muitas vezes essas narrativas vão ser divergentes. E as pessoas têm o hábito de dizer que são contradições. E isso é um equívoco, né? Dizer que os textos bíblicos se contradizem é um equívoco, porque eles não foram escritos pelas mesmas pessoas. E também não foram escritos para estarem juntos. Quem juntou esses textos artificialmente para formar a Bíblia são os cristianismos posteriores. Então, dizer que esses textos se contradizem é acreditar na criação artificial cristã, de que juntou esses textos como se fosse uma literatura única, uma coisa só. Como não é, né? Exatamente. Tem uma perguntinha aqui que é interessante. Eu gostaria de perguntar para a convidada se conhece o trabalho do Mário Liverani, Além da Bíblia, História Antiga de Israel. O nome é Para Além da Bíblia, né? História Antiga de Israel. E sim, conheço. O Mário Liverani, ele tem ótimos trabalhos, né? Ele, se não me engano, ele é italiano. Ele tem ótimos trabalhos publicados. Eu gosto muito mais do livro dele sobre o Antigo Oriente, que é um livro, tá lá atrás, eu não peguei, mas ele é bem grosso, assim. Ele é um tratado muito amplo sobre a questão econômica, sobre a história do Antigo Oriente. É fundamental. O Para Além da Bíblia é muito bom, só que tem algumas teorias dele que estão defasadas, que não estão atualizadas, né? Então, é importantíssimo, mas, assim, já tem pesquisas e descobertas mais atualizadas a respeito desses assuntos. Caramba, que top. Viu, Francesco? Então, já está a pergunta respondida. Doutora, a estrutura das 12 tribos seria um mito fundamental, ou tem alguma evidência histórica por cima dela, ou é alguma entidade política dentro dos textos? Como que funciona essa estrutura das 12 tribos? A resposta é não. Não se trata de mito fundacional, né? Mito de fundação, né? Que esse se chama. Acho que é isso que você quis dizer, né? Isso mesmo. Obrigada. Então, não se trata de mito de fundação exatamente. Ele é artificialmente um mito de fundação. O que eu quero dizer com isso? No Israel Norte e o Reino de Judá Sul posterior, tinham tradições ancestrais, narrativas de descobertas do grupo e coisas assim. Por exemplo, as tradições em torno do êxodo, de um êxodo, não do êxodo, tá? O êxodo, a saída do Egito, aquela coisa toda, não daquele êxodo, mas as tradições a respeito de um êxodo, de alguma caminhada no deserto, alguma coisa relacionada, são tradições de Israel Norte. As tradições em torno da figura de Jacó são de Israel Norte. As tradições em torno de Abraão são tradições do Sul, são tradições de Judá. São tradições ancestrais completamente diferentes. Então, Jacó é um ancestral, e as narrativas dele são mitos fundacionais de Israel Norte. E Abraão é um ancestral, faz parte dos mitos fundacionais de Judá no Sul.
Então, são tradições distintas. O que acontece é que, posteriormente, e acho que é importante a gente compreender que a Bíblia hebraica foi escrita por Judá, no sul, porque Israel Norte foi destruído Uhum. Uhum. antes de se começar a escrever essas questões. A Bíblia hebraica foi escrita pelos judaítas. Então, nós só temos a versão do sul da história. Tá. Na Bíblia, só existe uma versão do sul, que é o reino que permaneceu posteriormente. E é uma Uhum. versão das elites do sul. Não é Tá. popular, não são textos populares. Então, o que nós temos? O que eles fizeram? Eles pegaram. Lembra que eu falei que os refugiados do norte, alguns grupos desceram? Então, Uhum. esses grupos desceram e eles tinham suas próprias tradições de Israel Norte, como a tradição de Judá, desculpa, a tradição de Jacó, a tradição de Êxodo. E aí o que acontece? De alguma maneira, o governo de Judá precisava unificar o povo, precisava Uhum. dar uma identidade nacional para eles. E o que ele faz? Ele junta tradições do norte com as do sul, coloca Abraão como pai de Isaac, como pai de Jacó, faz os dois ancestrais diferentes se tornarem parentes, começa a criar uma história das 12 tribos, como para quê? Para dar uma identidade, uma unificação a esse povo. E isso é importante porque é um discurso Uhum. político. E por isso, até eu ensino isso no meu canal, ensino nos meus cursos, porque hoje eu vivo dos meus cursos, né, meu trabalho, Uhum. e eu trabalho muito esses detalhes e forneço os materiais para os meus alunos, que é a grande questão de que os textos bíblicos, eles são textos políticos. Por exemplo, tem muito ateu que faz piadas com o texto bíblico, que dá risada, que diz que tem contradição, que fala que, olha a cobra falante, olha a jumenta falante, e dá risada desses textos, e isso é uma ignorância ou uma desonestidade, porque esses textos são políticos. Eles tinham um peso de convencimento para as pessoas. Esses textos controlavam pessoas. Esses textos faziam com que grupos inteiros se submetessem a uma legislação sacerdotal. Então, não é uma brincadeira, é uma violência. Uhum. São grupos autoritários, grupos que utilizaram esses textos para dizer qual era a identidade das pessoas, para determinar, olha, vocês fazem parte desse povo aqui nessas condições. E quando se centraliza para uma divindade só, porque o contexto é politeísta, quando se quer se centralizar para uma divindade só, também é uma instrumentalização política, né? Então, por isso, o mito das 12 tribos não faz parte, não é um mito fundacional, mas ele foi criado como um mito fundacional artificial para controle desse grupo. Aí, ó. A gente brinca, né? Eu falo assim, tem algumas coisas que o pessoal aqui fala, né? Você até comentou alguns detalhes, a gente lembra, dá uma risada ou outra, né? Mas assim, é que o pessoal ainda falta um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco daquele mais estudo profundo, né? Dos estudos bíblicos, na parte política, né? De fato, porque assim, na época que eu não sei se a senhora já chegou a ver, eu participei do seminário da Igreja Católica, há muito tempo atrás. Hoje eu não acredito em nada, mas assim, eu chego a estudar, converso com algumas pessoas, e na época que eu participei, eles mesmos falavam lá que era relacionada ao próprio politicagem dentro da parte toda estrutural, Bíblia, 12 tribos, e aí a gente chega desse lado, a gente olha e fala, o pessoal sai na sacosta, sai na brincadeira, ficam zoando, e falta realmente, porque eu não sei se é a falta do estudo acadêmico mesmo, ou tipo assim, sai da estrutura, por exemplo, do pentecostal, da própria evangélica, que eles não têm não sei se é aquele afeminado mais, né, na estrutura, não sei, como que a senhora vê por isso, doutora? Uma coisa que é importante ter noção é que toda teologia é política.
Uhum. seja antiga, seja contemporânea. Uhum. Hoje me incomoda um pouco grupos ateus que estão virando religião, ateísmo que vira religião, que se sustenta só sobre tirar sarro das pessoas religiosas. Exato. Como se ser religioso fosse a pior coisa para uma pessoa. Quando não se está preocupado com as estruturas que estão controlando essas vidas, né? Então, o tempo que poderia ser gasto em buscar soluções para de alguma maneira, se organizar comunitariamente para que essas pessoas tenham melhor dignidade de vida e coisas assim, fica se fazendo piada na internet, tirando sarro de religiosos. E dentro do catolicismo e dentro dos protestantes e dos evangélicos, que são linhas distintas, você tem a consciência de lideranças a respeito do teor político dos textos. Você tem uma certa consciência do teor político dos textos. E são essas lideranças que vão usar esses mesmos textos e projetar nesses textos as suas próprias ideologias. Então, se hoje você utiliza qualquer texto bíblico para a sua vida hoje, você está fazendo o quê? Você está esvaziando esse texto do sentido dele original, do seu contexto de origem, da sua língua de origem, do seu propósito de origem, e está projetando para dentro desse texto as suas questões que não estão lá. Esses textos não foram escritos para ninguém depois da época deles. E isso é importante. Agora, quem usa esses textos, porque sempre foi ensinado assim, porque nunca conheceu uma vida diferente dessas. E de alguma maneira, estrutura sua vida em torno daquilo que ouve das lideranças religiosas, das interpretações que essas lideranças fazem desses textos para essas pessoas, elas são tão vítimas quanto aquelas pessoas daquele povo que as elites estavam escrevendo esses textos para controlá-los. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não deu uma travadinha. Agora sim, deu uma travadinha. Desculpa. A gente tem que cuidar para não revitimizar as pessoas. As pessoas que já estão sofrendo através do controle das lideranças religiosas, ainda sofrerem o escárnio de pessoas que dizem que não são religiosas, mas que estão agindo como religiosas porque não se aprofundam. E eu não vejo como isso porque falta de ir para fazer uma faculdade. As pessoas não precisam ir para uma faculdade para serem honestas. Se uma pessoa não sabe algo, é muito melhor que ela fique quieta. E é esse o problema. Pessoas que não sabem, não se aprofundam nesses conteúdos, mas que continuam querendo falar sobre eles, como se soubessem, como se dominassem esses assuntos. E isso, o que faz continua reforçando o controle sobre pessoas que não têm conhecimento dos textos. Exatamente. Um dos papéis daqui do canal aqui é tentar passar o máximo possível para as pessoas entenderem, né, esse lado, e ao invés de zoação, né, que a gente vê em alguns outros canais, né, a gente tentar passar conhecimento. E por isso que o Daniel... Opa, acho que a doutora caiu. O Daniel Gontijo, meu amigo, né? Ele fala assim, né? Tenta passar mais claro, tenta trazer os pesquisadores para a gente tentar articular e tentar trazer o maior esclarecimento para as pessoas do que elas viviam no modo controlado das religiões, que é isso que ele fala sempre para mim. A única questão que eu alertaria, se é que né, você quer saber, não sei, né? Nessa questão, é cuidar com o salvacionismo, com o colonialismo. Por exemplo, nós vamos libertar as pessoas, nós vamos trazer a luz para essas pessoas saírem da escravidão. Isso é discurso colonial, igual o cristianismo fez, igual o islamismo fez, igual o judaísmo fez. Então, não é um discurso diferente, é um discurso messiânico, tão religioso quanto, tão político quanto. Então, a gente precisa ter um cuidado de por que nós estamos fazendo o que fazemos.
nós nos achamos capazes de libertar alguém, começa por aí, né? E ciência não é Messias. Ciência a gente trabalha para construir e para contribuir para quem quiser. Sim. Né? E isso é importante. Exatamente. Doutora, o Hudson aqui ele fez uma pergunta. Israel Norte antiga foi monoteísta em algum momento? Há controvérsias na resposta, porque assim, há ainda no meio acadêmico existem pesquisadores que defendem que em algum momento houve monoteísmo em Israel Norte. E uma das dicas, por exemplo, que se usa é a figura do profeta Elias. Não sei se vocês lembram a narrativa, né, de o rei Acabe, Jezabel, a princesa Fenícia que se casou com ele, que se tornou rainha. E nesse contexto da narrativa bíblica, você tem a figura de Elias, um profeta do norte, né? Então, a partir disso, se defende que existe uma linha. Monoteísta não existe, tá? Monoteísta eu posso cortar já de cara, porque monoteísta a definição de monoteísmo é você acreditar que só existe uma divindade e não existe outra. Esse pensamento só existe com o nascimento do judaísmo no pós-exílio, depois do exílio. Tá? Só quando nasce o judaísmo nós podemos efetivamente dizer que ali é um monoteísmo, porque ali não é mais admissível a existência, e os deuses dos outros povos são chamados de ídolos, são chamados de abominação, eles não são considerados divindades. Porém, você tem, na narrativa até do profeta Elias e até de outras narrativas, você tem o reconhecimento de que outros grupos têm deuses. Então, por exemplo, a própria narrativa de Elias, se você vê, tem a batalha entre Javé e Baal lá. Quem vai mandar chuva? Quem vai mandar chuva é o Deus verdadeiro. Peraí, se você admite que tem uma divindade chamada Baal, então você não é monoteísta. Entendi. Mas se você adora somente Javé, mesmo admitindo que tem outros deuses, você é monolátrico. É uma monolatria. Monolatria é admitir que existem outros deuses, mas adorar somente um. Ou impor a adoração a um só. Então, existem correntes na academia que defendem que em Israel Norte havia uma monolatria, que em determinado momento se defende uma monolatria, adoração somente a Javé, mas admitindo a existência de outras divindades. Particularmente, eu e mais alguns tantos pesquisadores discordamos dessa hipótese, e na minha tese, inclusive, minha tese do doutorado eu explico e coloco que há uma possibilidade de que Elias tenha sido uma invenção sacerdotal, de que Elias tenha sido um profeta criado pela elite sacerdotal, o profeta da ideologia sacerdotal, o profeta que representa... A senhora tem algum curso de Elias, ou senhora, essa prensa tem algum curso sobre Elias, ou lives assim sobre ele? Eu vou começar a fazer umas lives sobre Elias no meu canal, porque eu falo sobre essas coisas todas nos meus cursos. A minha tese de doutorado vai sair publicada em fevereiro de 2025. Ó, galera, lembrando também, ó, os cursos da doutora Angelina Del tá aqui na descrição lá, então vão lá, tá lá o link, vão lá, pesquisa, tem bastante curso que eu acabei de dar uma olhada lá, tem curso de demonologia, né, doutora, que ela estava me falando aqui. Representação do mal nas religiões. Isso. Ah lá, viu? Então, vocês que gostam, vão lá. Doutor, desculpa aí, volta lá ao que a gente estava falando. Sim. Deu um adendo. Então, obrigada. É só a questão de entender que não é uma coisa fechada. Na ciência, nós não temos uma palavra final sobre se existiu ou não a monolatria em Israel Norte. O que nós temos são hipóteses. E a hipótese que eu defendo e sigo, junto com outros pesquisadores, é a de que nunca houve monolatria em Israel Norte. E que isso foi uma instituição lá de Josias, no reino de Judá.
Tá? Inclusive, eu tenho um curso chamado Saul e o Usurpador Davi, os livros de Samuel, e tem um outro curso sobre reis, os livros de reis, em que eu vou falar sobre essas questões de como a narrativa é feita por Judá, e os judaítas, a elite judaíta, vai descrever os reis do norte sempre negativamente. Caramba! Então, por quê? Porque quem escreveu esse texto foram os judaítas. Então, é claro que os reis do norte vão ser descritos como maus, como idólatras, como problemáticos, como medrosos. O reino do norte vai ser descrito como algo pequeno, frágil, quando, na verdade, pela arqueologia, o reino de Israel Norte foi muito maior do que o reino de Judá. Foi muito mais próspero, mais efetivo. O reino de Manassés, por exemplo, que é descrito como pelos judaítas na Bíblia hebraica como o pior rei, um rei horrível que fez tudo o que Javé abomina, pela arqueologia se tem que, na época de Manassés, foi quando o reino mais prosperou, porque ele prezava por tratados internacionais. Então, a questão da xenofobia é muito forte nos textos da Bíblia hebraica, e por isso, quando há tratados internacionais, os reis são diminuídos, são ditos que eles fizeram o que é errado aos olhos de Javé, o que é mal, e isso vai determinar muito como as narrativas se dão. Caramba! O Evandro tem uma pergunta muito boa aqui, né? Daqui a pouco eu volto para as minhas aqui, que a galera mandou umas perguntas perfeitas. Ele fala assim, doutora Ângela, parabéns. Por favor, dentre esses livros, algum que aborde o aspecto oracular, ritualístico do antigo povo antes e depois do sacerdócio? Então, eu acho que eu previa um pouco esse tipo de pergunta, então eu separei alguns livros, tá? Oh, muito bom. Aí, viu, galera? Alguma coisa você vai encontrar nesses daqui. E eu já vou... Ai, tem muito livro aqui, calma. Muito bem. Na minha tese de doutorado, que vai ser publicada em fevereiro, eu falo sobre isso também. Tem um livro que é um pouco mais anterior, que é do Mark Smith, que antigamente se chamava O Memorial de Deus. Deixa eu ampliar aqui para a galera. Sim. Obrigada. Aí, pode colocar. Esse aqui é do Mark Smith, né? Que é a história, memória e a experiência do divino no Antigo Israel. Esse livro aqui foi reeditado e publicado em 2024, como este aqui pela editora Voz, História Primitiva de Deus, a Javé e outras divindades no Antigo Israel. Então, esse livro é muito bom. Tem um básico que ele não entra muito na questão oracular, mas ele dá uma base, que é a origem de Javé, do Thomas Homer. Quem lê em inglês tem esse aqui, que eu considero um dos melhores na área, que é Antigo Israel e Judá, a diversidade religiosa no Antigo Israel e Judá, editada pela doutora Francesca Stavacapulo. Gente, as pesquisas mais atualizadas nessa área, elas estão sendo publicadas por grandes pesquisadoras mulheres, porque elas estão trazendo algo que antes não tinha. A maior parte das pesquisas era feita por homens, né? E isso fazia com que o olhar fosse restrito a determinadas áreas. Agora, quando o culto das sacerdotisas no Antigo Israel e Judá, quando havia culto a deusas especificamente, geralmente os pesquisadores homens diziam assim, se é deusa, então é deusa da fertilidade, como se só porque é feminino tem que gerar, né? Tem que ser fertilidade, quando na verdade não é. Existem deusas que não são da fertilidade, existem sacerdotisas que não estão relacionadas especificamente a questão da fertilidade em si. E eu recomendo este livro aqui, Deus, uma Anatomia, da doutora Francesca Stavacapulo. Esse livro é em inglês, foi publicado em 2022, porém, no meu canal, eu traduzi este livro inteirinho, capítulo a capítulo, e tem uma playlist no meu canal chamado Deus, uma Anatomia, em que eu explano capítulo a capítulo deste livro aqui,
Então, você pode ir no meu canal e lá e na playlist Deus Uma Anatomia, tem todos os capítulos deste livro traduzidos e explanados. Tá? Então, são pesquisas mais atualizadas sobre essa questão. E eu tenho um curso chamado Profecia em Israel e Judá, em que eu falo especificamente do ofício profético, da adivinhação, dos rituais oraculares, dos sonhos, das visões, de tudo que era relacionado ao ofício profético e que não é original de Israel e Judá, era anterior a isso. Na Síria, na Babilônia, já se faziam esses rituais e influenciaram Israel e Judá nessa delimitação do ofício profético. Caramba. Aí, galera, merece bastante likes, hein, galera? E vamos lá no canal da doutora também, que ela tá passando várias. Eu acho que a maioria dos pessoal já conhece a doutora Ângela, né? Mas quem tá chegando novo aí, que não conhece, como o doutor, como o Evandro, algumas pessoas aí que estão aparecendo por aí. Então, vão lá, se inscrevam no canal da doutora Ângela, vai estar aí na descrição também. Então, vão lá e aproveitam. Doutora, tem uma pergunta aqui que agora é minha, né? Senão eu vou colocar várias perguntas do chat, então falta as minhas ainda, que é essenciais. Ó, quais são os principais argumentos acadêmicos que sugerem que o reino das 12 tribos pode ter sido uma construção literária posterior? Ou se tem ou não tem? Eu acho que eu já mencionei, né? Um dos principais argumentos é a questão do início da escrita literária em hebraico a partir do século VIII, antes era comum. É o principal argumento, porque se houvesse, de fato, uma história nos termos de história como ciência, como nós temos hoje, né? Nós temos que cuidar um pouco quando nós lemos documentos antigos. O próprio texto da Bíblia Hebraica é um documento antigo, são documentos antigos, e projetamos ali como se fossem documentos históricos. Não são documentos históricos porque não existia história como ciência. O que eles são objetos de pesquisa histórica. Então, nós lemos eles, mas a partir deles nós conhecemos quem os escreveu, não acreditamos em tudo que eles escrevem. Entendi. Porque nós temos documentos, por exemplo, de um rei que diz, de fora de Israel, que diz que ele venceu, e tem o texto bíblico que diz que o rei de Israel venceu. E aí, se cada um tem um documento dizendo que venceu a mesma guerra, aí nós temos duas versões, mas não sabemos quem de fato venceu. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Quando começaram a ser escritos esses textos, entender que esses textos não são textos históricos, são textos a partir da sua perspectiva, a partir dos seus redatores, da intenção política de seus redatores, e entender que o fato de serem elites somente que tinham o poder da escrita, que tinham o acesso à escrita, você já consegue compreender que essa narrativa das 12 tribos ela traz algum benefício para as elites. E o fato deles terem sido redigidos e criados muito tempo depois tem também as suas questões, né? E também tem outros elementos. Por exemplo, eu tenho um curso chamado Zacarias, a expulsão da deusa e o silenciamento profético. E que foi a época de Zacarias em que a imagem da deusa Xerá é tirada do templo em Jerusalém e os profetas são mortos no pós-exílio. Então, é um curso especificamente sobre esse evento a partir dos textos de Zacarias. E aí, o que acontece? Por que eu estou citando isso? Porque nós temos um livro na Bíblia chamado Josué. E nesse livro, você tem narrativas de que eles vão conquistando a terra. Vão conquistando as terras para as tribos. É toda a famosa terra prometida. E ali vão sendo citadas as cidades, as regiões e tudo mais. E se você acompanhar o texto junto com o mapa, você vai vendo a distribuição das regiões. Só que essas cidades não existiam na época em que supostamente essa história teria acontecido. Essas cidades não existiam. Então, muitas dessas cidades, elas começam a existir ou fazer parte do reino de Judá
ou acoplados aos reinos, no período de Josias, por exemplo, lá na frente, do rei Josias. Mas a outra hipótese de que o texto de Josué tenha servido muito mais no pós-exílio, porque, coincidentemente, o sumo sacerdote que toma o poder político na época de Zacarias se chama Josué. Tá. Então, tem várias questões, existem hipóteses de que esse líder que surgiu para unificar as tribos pode ser um discurso exatamente sacerdotal pós-exílico, ou pode ser um discurso pré-exílico, mas do reinado de Josias, em Judá. Então, tem que perceber, cita cidades, a partir de quando essas cidades existiram? Aí você vê que é muito posterior, que essas cidades não existiriam naquela época, se acontecesse isso. Então, você percebe as discrepâncias e, pelas dicas do próprio texto, você localiza mais ou menos quando esse texto foi redigido. O mesmo acontece com Neemias, por exemplo. Neemias cita questões geográficas que são lá do período asmoneu, não são nem do período persa, do período asmoneu lá para frente. Então, por isso, Israel Filkenstein até publicou um livro sobre isso, de realidades asmoneias em Esdras, Neemias e Crônicas. Então, você vai percebendo a própria geografia que está nos textos, ela também ajuda a localizar quando esses redatores são. Porque é a realidade do redator que está sendo projetada naquele texto. Sim, entendi. Então seria do próprio redator que está dirigindo o texto. Sim, quem escreve é dono do texto. É na mente. Então, o que ele faz? Ele conta uma história, mas ele coloca características da sua época ali. Tá. Coisas que não existiriam na antiguidade. Vou dar um exemplo bem simples. Lá na história de José no Egito, lá de Gênesis. Lá de Gênesis, cita caravana dos camelos, cita camelo, por exemplo, na história de Isaac e Rebeca, no casamento, que ela tinha levado os camelos para beber água. Mas os camelos foram domesticados somente séculos depois. Então, o que o redator está fazendo? Está criando a história e está colocando na história elementos da realidade dele. Entendi. Então, é impossível que tivesse camelos domesticados na época de Abraão, na época de Isaac, na época de Jacó. É verdade. Faz sentido. E isso tudo, por exemplo, esses detalhes tem muito no material do Filkenstein, porque ele é arqueólogo, atua até hoje, então ele traz essas questões todas, esses detalhes, para a gente perceber que aquilo que os cientistas falam, eles não tiraram do cu, entende? Os cientistas, eles têm pesquisa por trás. Então, a gente tem que ter... Tem um estudo mais aprofundado, né? Detalhado, dividido por pares, metodológico, né? E muito. A gente, para criar uma hipótese, a gente tem que ter pelo menos indícios, tem que ter argumentos. E é importante que a gente saiba que você não precisa fazer uma faculdade para ter honestidade e humildade. Para falar somente daquilo que sabe, falar somente daquilo que tem argumento, que tem fundamento. E isso é mais importante, é a gente viver dentro daquilo que a gente dá conta. Exato. Exatamente. O Evandro aqui, ele está interessado, doutora, ele pôs aqui, ó, a Pitonisa de Endor é uma crítica do sacerdócio ao rei, por ter sido consultar aos mortos, por ter ido consultar aos mortos, é isso? Vou deixar... eu não vou responder essa pergunta, sabe por quê? Porque eu respondo essa pergunta em detalhes no meu curso Saul e o Usurpador Davi. Perfeito. Então, Evandro, ó, dica, sua resposta vai estar lá no curso, então você vai lá no curso e pega o curso. Exato. Por quê? Porque no curso eu não vou dar uma resposta assim, curta. Eu vou entrar no texto, a gente vai verificar os elementos, verificar os indícios.
E aí você vai ter, e ainda eu forneço todos os materiais. Cada curso meu tem uma biblioteca digital, né? Então, tá aí. O professor Marcos aqui ele perguntou: a doutora já estudou a obra Javé antes de Israel, do Daniel Fleming? Sim. Legal. Aí, viu, professor Marcos? Doutora, tem mais uma pergunta aqui. Calma aí, deixa eu ver. Cadê ela? Cadê que tá? Aqui, ó. Como a teologia cristã lida com a ideia das 12 tribos, excepcionalmente em termo escatológico e simbólico? Essa resposta ela é um pouco complexa, porque não existe uma teologia cristã. Exato. Não existe um cristianismo. E não existe uma teologia cristã. Então, o que algumas teologias cristãs fazem é acreditar literalmente no texto, na narrativa das 12 tribos, e depois projetar essas 12 tribos para os 12 apóstolos e depois para o Israel, para a igreja, numa teologia da substituição, que se chama, em que a igreja substituiria Israel. Então, essa é uma dos desdobramentos escatológicos que existem numa das teologias cristãs. Mas, basicamente, a narrativa das 12 tribos vai ser entendida literalmente. E, posteriormente, o que todos os... Isso aí, uma coisa eu posso dizer, que todos os cristianismos fazem, qualquer um, tá? Qualquer cristianismo faz, é trabalhar com a analogia. Transformar essa narrativa das 12 tribos em analogia para a igreja, em analogia para os textos apocalípticos. Mas isso também é problemático porque esvazia os textos apocalípticos do seu sentido político da época em que foi redigido. Ó, até o Mago Rabê falou mesmo que ele fez o curso do Antigo Testamento com a doutora, muito bom. Até hoje eu tenho os slides. Muito boa noite a Que todos. bom. Valeu. Isso aí. Doutora, eu tenho aqui mais perguntas, né? Mais um pouquinho de pergunta. Eu acho que é importante a gente ficar no tema da live, né? Isso, eu vi aquela lá, exato, exatamente, galera, vamos focar no tema da live, perguntas relacionadas às 12 tribos, para a gente não cruzar, esse outro tema aí vai ser para uma outra live, outra coisa. Não, se querem saber sobre a questão de Jesus, é só adquirir o meu curso Leituras do Novo Testamento. Boa, perfeito, exatamente. Doutora Ana, a narrativa das 12 tribos, Ângela, a narrativa das 12 tribos influenciou alguma forma no Israel moderno e sua própria história hoje nacional? Ou não? Sim. Influencia no sentido da ideologia sionista. A ideologia sionista, ela se fundamenta não só na narrativa das 12 tribos, como um todo, mas na promessa, na promessa que está nos textos de que Javé teria dado essa terra a eles. Então, a ideologia sionista, ela se fundamenta nesses textos relacionados à origem do povo de Israel na Bíblia hebraica, as 12 tribos, a terra toda, que é referente, respectiva a cada tribo, como se fosse uma promessa divina, como se eles tivessem legitimidade para expulsar, por exemplo, os palestinos da terra hoje em dia, né? Então, a grande questão aqui é que é uma ideologia, e aí nós voltamos, toda teologia é política. Nós estamos vendo aqui que os textos religiosos, eles legitimam discursos políticos. Eles são usados para legitimar discursos políticos. E como é o caso do sionismo contemporâneo, né? Isso aí, Vitor. Ó, vai lá, segue a doutora lá, compartilha, exatamente. Isso mesmo. Ó,
Essa aqui é uma pergunta boa. Doutora, como foi a migração literária do nome Jacó para Israel? Então, como eu falei, no texto bíblico existe uma narrativa, mas Uhum. a migração no texto é só você ler ali Gênesis 32, que vai ter a Uhum. luta de Jacó De Jacó. com um ser específico ali, que eu não vou entrar em detalhes, e vai ter Uhum. a mudança do nome dele. Só que existe. Eu sei que, como você está falando literário, você quer saber o que está no texto bíblico. É. Então, se você quer a explicação específica sobre esse texto, você pode ir lá na minha playlist. Eu tenho uma playlist gratuita no meu canal chamado Personagens Ah, do é. Pentateuco. Personagens do Pentateuco. E aí eu explico a partir. E é uma playlist gratuita no meu canal. E Aí, ó. ali eu explico a partir do hebraico, eu pego o texto. Eu acho que não é o caso aqui de eu dar uma aula, né? Que não foi o que a gente Uhum. tinha combinado, mas Exatamente. assim, mas a aula está prontinha para você, e Aí, ó. gratuita, lá no canal, tá? Então deixa de ser Aproveita, preguiçoso e vai lá. não aproveita, porque ali eu mostro, eu projeto os textos, projeto os nomes, Exato. e você pode acompanhar no texto bíblico, porque eu vou falando a partir do hebraico, e você compara com a sua tradução em português, né? E fica mais fácil. Exatamente. Tá, eu tenho a minha pergunta aqui que é essencial. Doutora, quais as implicações na visão das 12 tribos com um mito tem a compreensão dos relatos da figura de Moisés e Josué? Não sei se você conseguiu entender. Pode repetir a pergunta, por Tá, gentileza? é que para mim deu uma cortadinha aqui. Quais implicações a visão das 12 tribos como mito tem para a compreensão dos relatos de figuras como Moisés e Josué? A implicação é direta, né? Porque os textos vão Uhum. envolver essas duas figuras como líderes do povo, né? Na narrativa bíblica. Então, hoje em dia, existem mais de uma hipótese a respeito da existência ou não de Moisés. Uhum. Josué, a gente já nem discute, mas a figura de Moisés ela é muito mais proeminente em alguns textos, e por causa de um versículo na Bíblia, de um único versículo, é que eu ainda fico na hipótese de que é possível que tenha existido um Moisés, mas não o Moisés descrito na Bíblia. Mas por causa de Então um seria um versículo. Moisés, seria histórico, um Moisés assim de algum jeito? Como que seria? Então, existem hipóteses de que ele tenha sido um sacerdote zadoquita, Uhum. existe tese de doutorado sobre isso. O Entendi. doutor Rogério tem a tese de que Moisés foi um sacerdote zadoquita. Eu, particularmente, sigo já outra hipótese, por causa Uhum. do texto do livro de Reis, que fala da serpente de bronze no templo, de que a imagem da serpente de bronze estava lá no templo junto com a imagem de Javé e de Asherá. E ali diz que foi a serpente que Moisés construiu. O redator da Elite reconhecer, para vergonha dele, porque ele está defendendo que é errado, que a imagem da serpente de bronze estava no templo de Jerusalém, onde Davi era adorado, para ele é vergonhoso. Se ele reconhece isso, isso é o que a gente chama na pesquisa da científica de leitura contrapelo. Ou seja, você está lendo contra a intenção do redator. Aquilo Uhum. que ele escreve, que é contra a ideologia dele, é um indício de que é algo que ele tem que admitir, porque todo mundo sabe que existe. Ele não pode enganar dizendo que não existe aquilo. Então, é um Entendi. indício de que aquela serpente, não um relato de números lá do deserto, mas que existia uma serpente de bronze criada por um Moisés. Entende? E aí, Interessante. por exemplo, eu explico um pouco sobre essa teoria no meu curso sobre Zacarias, porque Uhum. lá em Zacarias nós vamos ter os, os, os ferreiros, os metalúrgicos, que são pessoas responsáveis por criar imagens.
de deuses. Mas eles não podem ser mandados embora pelos sacerdotes porque eles são necessários para o templo, para a construção do templo. Mas eles são os únicos que podem ajudar na construção do templo, mas eles também trabalham com mitologia, criando imagens de deuses. Isso é problemático. Então, existe uma teoria de que Moisés tenha sido um desses metalúrgicos que trabalhou exatamente na criação da imagem, mas que, de alguma forma, ele foi incluído na mitologia porque fazia parte do conhecimento do povo. Então, é uma forma de você pegar algo que o povo acredita, que o povo segue, e colocar na mitologia que você cria para o povo acreditar, para o povo seguir você. Sim. Então, é como os cristianismos oficiais fazem, criando, por exemplo, uma Maria Negra. A Virgem Maria já com... Então, pega um elemento do povo e coloca na sua ideologia, para quê? Para que seja aceita pelo povo a sua ideologia. E isso é tão antigo quanto dá para frente, né? Exatamente. Galera, marreta o like aí. Vamos chegar aí 70, 80 likes. E quem puder mandar R$1, R$2 para impulsionar mais a live, agradeço bastante. Ó, a gente está quase chegando a 1 hora aí. E daqui a pouco a gente está chegando ao fim, né, doutora? Daqui a pouco a doutora também precisa descansar. E aí, nisso, a gente precisava aí, ó, vocês ajudassem aí o canal também, né, para impulsionar mais a live e ter mais pessoas vendo o nosso trabalho, trazendo profissionais aí para mais conhecimento. Então, é isso aí, galera. Doutora, tem uma pergunta aqui do Vitor, e falou o seguinte: doutora, você que trabalha e vivencia profundamente essas questões teológicas, como fica a sua posição pessoal a respeito da existência de Deus ou deuses? Se não quiser responder, o pessoal tá ok. Sobre a minha questão pessoal, eu considero que eu não preciso responder, não porque eu não queira compartilhar, mas é porque eu já fiz isso. E no meu canal eu tenho uma live chamada Minha História, que eu falo toda a questão de como eu encaro essas questões hoje em dia, porque eu já acreditei de uma maneira e hoje eu não lido da mesma forma, mas eu falo em detalhes numa live chamada Minha História lá no meu canal. Show, legal. Topzera. Doutora, eu tenho... Posso só fazer uma observação? Claro, claro. Quando nós falamos teoria, dentro da ciência, uma teoria não é a mesma coisa que você pegar um papel, é só uma teoria, é só algo escrito. Teoria científica não é algo só escrito. Teoria científica é algo fundamentado. Então, se existe uma teoria, é porque existe algum tipo de fundamento. Existe evidências ou indícios. Tá? Então, é importante que a gente entenda que quando... que na linguagem popular, teoria é um antônimo de prática. E na ciência, teoria tem outro sentido. As palavras têm mais de um sentido. No contexto da ciência, a teoria ela tem muito mais relação com hipóteses que são fundamentadas e são construções que nós elaboramos exatamente para testar com as evidências que vão sendo encontradas a cada dia. E outra, né, ainda depois das evidências, ainda passa por uma banca de pessoas, né, para fazer uma análise mais profunda, detalhada, rigorosa, aí por pares, para ver se realmente aquilo vai ser validado, né, doutora? Exato. E uma tese, por exemplo, para você fazer uma tese de doutorado, a primeira coisa que você faz é o que nós chamamos de estado da arte. Ou status questiones. O que é estado da arte? Você tem que pesquisar tudo o que foi publicado no mundo inteiro sobre o seu assunto. Tá. E você tem que apresentar isso no início do doutorado. Eu tive apresentar, então, tudo o que foi publicado, eu tenho que vasculhar tudo o que foi publicado até hoje sobre o meu assunto. Para quê? Para provar que a minha tese é inédita. Que ninguém falou o que eu falei
ou o que eu vou falar, ou como eu vou falar. Eu tenho que provar que é inédito, porque tese de doutorado tem que ter algo inédito. Então, além de todas essas questões de banca avaliativa, exige pesquisa. Por isso, existem questões que estão sendo discutidas em vários canais, que na academia ninguém discute, porque já são teorias defasadas, Já foi derrubado. passadas, né? Exato. Exato. Então, tem questões que a gente nem discute mais. Mas, às vezes, o pessoal fica ainda insistindo. E fica insistindo porque não se dá o trabalho de fazer a pesquisa. E é importante cada um pesquisar por si. Você pode ouvir aqui, pode ouvir no meu canal, pode ouvir em qualquer canal. Mas se você sair repetindo tudo que você ouve, você não sabe, você apenas está repetindo. Então, é importante que tudo que você ouve aqui ou em qualquer lugar, que você verifique as informações, que você pesquise por si, para você ter autonomia e condições de dizer sim e não, porque se você só repete, você não tem autonomia, você está sendo simplesmente levado pelas pessoas. Um papagaio, né? Copia e E cola. quando a gente não tem, a gente não estuda, a gente não se aprofunda, ou não se dispõe a aprender antes de ensinar, porque eu sempre falo para os alunos, se eu não continuar estudando, o dia que eu parar de aprender, eu não posso mais ensinar, porque eu estacionei, eu não posso estacionar para continuar ensinando os alunos. Então, a gente precisa ter a disposição de continuar aprendendo, de pesquisar, de ouviu isso, verifica a informação. E também a gente confia demais na nossa lógica, mas a nossa lógica não significa que tem argumentos, que tem fundamentos. Então, não é porque foi simpático com você ou que fez sentido na sua cabeça que é verdade. Exato. Exatamente, ó, falou tudo. Essa daqui não, essa daqui, ó. O Evandro falou assim: melhor juízo, o exílio de Israel pela Síria pode cair junto com as 12 tribos, que é lenda, é isso? Acho que eu falei tudo errado. Não, deixa eu só fazer um comentário que é importante sobre a própria pergunta, né? Em relação à Síria e Israel Norte, não é um exílio, tá? A Síria, ela invadiu o território de Israel Norte e ela deportou elites e pessoas para outros lugares e trouxe pessoas de outras regiões para aquela terra. Existe ainda a confiabilidade que realmente houve essa invasão da Síria no Israel Norte, tá? Exatamente porque isso justificaria os refugiados descerem para o sul e, de alguma maneira, estruturar o reino de Judá no sul. Mas eu já, nas pesquisas que eu estou constantemente fazendo, eu já ouvi hipóteses de que não foi bem assim. A Síria invadiu, com certeza, isso é histórico, tem mais registros, não só da região, mas da própria Síria e de outras, né, regiões. Então, é fato a invasão à Síria no norte, em Israel Norte, mas não se tem certeza mais se foi exatamente essa questão de retirar pessoas, trazer pessoas, como que se elaborou, né? Mas houve uma invasão, sim. Puxa de bola. Aí, ó, viu, Evandro? Marca aí na sua agendinha, viu? Doutora, a gente já está quase chegando no finalzinho, tá? Eu vou fazer mais umas 2, 3 perguntinhas aqui. E a galera vai chegando aí, pessoal. Marreta o like aí, viu? Quem tiver as perguntas mais aí, que está com dúvida mesmo, manda que aí depois só o ano que vem a gente vai ver direitinho com a doutora. Vamos ver se a gente traz novamente para se a doutora puder, né? Eu trago ela de novo, a gente faz outro tema. Mas aí fica o ano que vem, porque a doutora também tem o canal dela, tem um monte de coisa para fazer. Doutora, sobre essa divisão das tribos, né? Reflete um conflito em dinheiro, ou era grupo de clãs, grupos, ou era só no antigo Israel mesmo? Ou como fica?
A divisão das tribos. Então, é uma mitologia, né? Então, não se trata, não é antigo Israel. Você não tem. Tá. Você tem sempre Israel Norte ou Judá, né? Ou Judá, né? Então, essa ideia de 12 tribos, ela não se elabora historicamente. E o que nós temos antes de Israel existir é o que eu mencionei no livro das Cartas de Amarna. Recomendo, é um livrinho pequeno, até curto, que esse material aqui, o período de Amarna, ele vai, de alguma forma, nos trazer a realidade de que existiam clãs ali em toda a região que a gente identifica como Canaã, né, na antiguidade. Então, nós temos os clãs, temos as famílias, mas não são um povo. E eles falavam acadiano na maior parte, então não era nem exatamente o hebraico. Tá? Então, nós não temos Israel nesse período. Tá? Então, como eu falei no início da live, essa é uma construção posterior e é uma construção política para criar um passado comum entre Israel Norte e Judá. Não, show de bola. Mais uma perguntinha. Doutora, quais são as principais diferenças entre as descrições das tribos, dos textos bíblicos e as evidências arqueológicas que mostram as 12 tribos? Eu acho que, não sei se você chegou a falar alguma coisa assim. Agora eu acabei me esquecendo. Nos achados arqueológicos não temos 12 tribos. Tá. Basicamente isso. Aí, ó. O Luiz virou membro. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Valeu, seja bem-vindo, Luiz. E, doutora, a última pergunta, deixa eu ver aqui, para a gente finalizar. Esse aqui já foi unificado. Tá. Como essas perspectivas impactam a visão do contemporâneo sobre a Bíblia hebraica e sua utilização na fonte histórica? Isso é importante. Considero que afeta diretamente no sentido de que esses textos, eles não foram escritos, primeiro, eles não foram escritos para ninguém fora da época deles, fora da época em que eles foram escritos. Então, quando a gente se apropria desses textos como se eles fossem escritos para nós estamos nos apropriando de um discurso de outra cultura, de outra língua, de outra época e outra realidade. Né? Então, para usar esses textos, a gente tem que esvaziar eles, a gente tem que basicamente apagar o sentido desses textos e colocar o sentido que a gente quer neles, para a gente usar esses textos hoje. Então, é uma implicação direta, né? A questão das 12 tribos, por exemplo, é um dos exemplos de narrativas que são elaboradas para controle político. E isso tem uma implicação também na questão daquilo que eu mencionei, de entendermos que os textos bíblicos são textos políticos. Eles têm ideologias por trás. A cobra falante não é uma piada. A cobra falante é se utilizar de uma mitologia específica para mudar a crença do povo. Como assim? Eu tenho um curso chamado O Divórcio de Javé e a Deusa no Éden. Esse curso eu falo exatamente da narrativa de Gênesis 3, em detalhes. A jumenta de Balaão, por que falou e aquilo lá, não sei o quê. Naquele curso gratuito no meu canal, na playlist Personagens do Pentateuco, eu falo sobre a jumenta de Balaão. E queira ou não, Balaão é uma figura histórica. Existe documento histórico fora da Bíblia que prova que Balaão existiu. A gente não sabe se Salomão existiu. A gente não sabe se Moisés existiu, mas a gente sabe que Balaão existiu, porque tem documentos sobre ele fora da Bíblia. Então, veja que na questão histórica, as implicações para a questão histórica é exatamente a ideia de que os textos bíblicos, eles falam muito mais sobre quem os escreveu do que
a história de fato, porque eles estão escrevendo através da sua ideologia, de o que eles querem que o povo acredite. Qualquer dúvida, né? Exato. Uhum. Nós temos. Eu leciono toda semana no meu canal ao vivo, gratuitamente. Eu tenho cursos, também todos os meses eu estou lançando cursos novos, tenho cursos já gravados, e quando você adquire um curso, você tem atendimento personalizado para tirar dúvidas. Então é importante que você saiba que você tem esse direito a aproveitar e tirar suas dúvidas e compreender melhor e receber materiais para isso, né? Então, a minha dica é não se contente com o que você ouve. Pesquise, verifique as informações. Isso, exatamente, pessoal. Verifique as informações, vão atrás das evidências, sempre questione, né? Não é tudo assim, o cara falou e bateu o martelo, é fato, vai atrás, né, professora? Vai atrás, vai pesquisar, vai analisar se realmente aquilo que a pessoa está passando está ali no texto. Tem um senso crítico relacionado a essas evidências, né, professora? Sim, Eu acho que isso é muito importante, porque na ciência não Uhum. existe palavra final, não existem verdades absolutas na ciência, e não existem donos da verdade também. Nós estamos Isso. construindo. E quem diz, é isso e acabou, não está fazendo ciência, está fazendo religião. Exatamente. E o cara ser irrefutável, né? Eu acho que nem Exato. existe isso, né? O dono da verdade. Aí também complica também, né? Não Exato. existe isso, né? Vira religião, né? Vira Basicamente, igual você religião. falou, vira religião. Independente do lado, né? Vira uma religião. Fica É. cego, né? Você não pode refutar. Porque o povo fica não sei o quê, não sei o que lá. Complicado isso, né? Exato. Com certeza. E as pessoas precisam perceber o próprio viés também, né? Que quando elas pesquisam, elas estão vendo parcialmente as coisas. Não existe ciência imparcial nem neutra. Quem defende neutralidade, na verdade, está só chamando o seu viés de neutro. Uhum. Então é extremamente importante a gente entender que ciência é feita com humildade e honestidade e coletivamente, nunca sozinho. Exatamente. Tem que ser coletivo, né, doutora? O pessoal fica falando, tem um negócio neutro ali, eu estou fazendo ciência ali separada. Não tem isso, né? A ciência nunca anda Não. separada. E Ela entra em principalmente conjunto. isso, ouvir o divergente, porque eu percebo Isso. assim, eu vi um canal lá, ele falou um negócio que eu não concordo e deixei de seguir. Na verdade, você está perdendo. Se o problema é só não concordar, quem perde é você, porque ciência se faz com discordância. E a gente não precisa fazer Exato. debate para discordar, a gente constrói tese, a gente constrói pesquisa. Se a gente está errado, a gente reconhece, a gente constrói melhor, faz melhor. Mas se você Sim. deixa de ouvir alguém só porque você não concorda, você, na verdade, não está preocupado em ciência, você está preocupado só em ter seguidores iguais a você. Exatamente, exatamente. É isso que eu não busco, né, isso no canal, né? Eu gosto de trazer os profissionais para explicar e ter essa discordância, dependendo, né? Porque fazer ser igualzinho ali, eu acho que não chega num lugar nenhum, né? Exato. E discordância sempre tendo fundamentação, né? Porque você só discordar porque não Exato. gostou, porque acha que faz sentido, não é discordância, né? É Sim, só preferência. exatamente, só preferência. E é isso aí, né, doutora? Eu acho que já teve muitas perguntas aqui, né, por hoje, já até 1h20, né? Doutora, agradeço bastante a senhora aí por ter vindo no canal, ter disponibilizado essa horinha aí para a gente tocar bater um papo, falar um pouco sobre as tribos de Israel, né? Conversar um pouquinho sobre a Bíblia. E aí fica aí o convite aí para as próximas vezes, a senhora fica livre aí também, falar, eu quero aí um dia aí também para falar de outra coisa. A gente vai conversando aí, a gente tem um tempinho aí. E, doutora, fala aí um pouquinho do seu trabalho no finalzinho, tirando que você falou
alguns pedaços. Fala aí no finalzinho aí, para ficar aquela mensagem final pro pessoal, para mostrar os trabalhos da senhora, e se ela tem live amanhã, não tem, se tem daqui a pouco, fica à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, Shaolin, obrigada pelo convite, pelo carinho, também pela abertura, né, para a gente trabalhar com ciência de forma honesta, e eu agradeço os comentários, as perguntas e a participação também, e toda quarta-feira, às 19 horas, tem live no meu canal. Essa semana a gente vai falar sobre os meninos zombeteiros, as ursas e Eliseu, a calvície de Eliseu, né, 42 meninos que deram risada de Eliseu porque é careca, e de repente ele amaldiçoou e 2 ursas vieram e mataram eles. O que esse texto significa? Por que ele está ali? Né? E nós vamos falar desse texto nessa quarta-feira, às 19 horas, toda semana. Tem playlist de sacrifícios humanos no meu canal. Nós estamos construindo uma tese no canal sobre sacrifícios humanos nos textos bíblicos e nas culturas antigas. Então, você já pode maratonar a playlist, maratonar os cursos. Tem 5 cursos gratuitos no meu canal, é só ir nas playlists. E se você gostar, você pode adquirir os meus cursos, porque esse é o meu trabalho, é a minha profissão. E a gente vai seguindo. Eu estou com as pesquisas do pós-doutorado. Em fevereiro, vou publicar minha tese em formato de livro. Né? Então, nas minhas redes, é só você procurar pelo meu nome, Ângela Natel. Meu Instagram é AngelaNatel007. É só me seguir no Instagram. E daí, nessas redes, eu faço os avisos de quando tem live, quando tem curso, onde você encontrar todas as coisas. Pelo meu Linktree, que está aqui na descrição da live, você encontra tudo. As minhas redes, os meus cursos e publicações. Muito obrigada. Não, show de bola. Obrigadão também, doutora Ângela. Agradeço aí, pessoal. Lembrando que amanhã a gente tem live novamente. A gente vai ter aqui, deixa eu só pegar aqui, doutora, para a gente finalizar. Deixa eu só aqui. Ó, amanhã, galera, a gente vai ter outro doutor, mas agora vai falar de biologia, né? Do livro da Evolução é Fato. A gente vai falar se é fato ou boato. Vocês vão ver o easter egg aí que eu fiz. E aí vai ser o mesmo horário de sempre, né? Às 19 horas aí. Esteja todo mundo, manda aí para os grupos, manda aí nas lives aí que vocês conhecem, dos seus amigos. Amanhã, às 19 horas, a gente vai ter aí para falar sobre evolução, é fato ou mentira, né? Do livro aí da ABC, né? Que deu muita polêmica, né? E é isso aí, galera. Ângela, agradeço bastante mesmo. Galera, brigadão. Valeu, pessoal. Até amanhã. Deixa eu encerrar aqui.